Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º capítulo do curso Fortalecer a Família. Vamos ter um momentinho da oração e dar seguimento ao nosso capítulo. Os irmãos que quiserem fazer uma oração mais comprida podem muito bem pausar o vídeo e dar seguimento, tá? Nosso capítulo 7 do curso Fortalecer a Família tem umas reflexões iniciais. A primeira reflexão bem interessante, vamos dar início. Satanás sabe que a estratégia mais eficaz para entravar a obra do Senhor e diminuir o valor da família e a santidade do lar. Elder Russell Ballard. Na próxima página, a gente vai ter o nome do capítulo, né? Que a gente tem uma base como é que vai ser essa aula. Na página 31 do PDF do curso Fortalecer a Família. Nossa 7ª sessão, 7º capítulo. Resolver conflitos. O Elder Russell Ballard, do Quórum dos 12, observou que a família é um dos alvos prediletos de Satanás. Satanás tenta criar motivos de discórdia entre o pai e a mãe. Incita os filhos a serem desobedientes aos pais e tudo o que ele precisa fazer, pois ele sabe que essa estratégia mais eficaz é inequívoca para entravar a obra do Senhor e diminuir o valor da família e a santidade do lar. Embaixo tem 2 reflexões que vocês vão pensar durante a semana. Quanto conflito existe em sua família? Como você pode ajudar a resolver conflitos em seu lar de modo cristão? Daí no final da aula os irmãos vão fazer a reflexão, vão escrever a reflexão e durante a semana vão dar uma analisada. O problema de conflitos não resolvidos. Ainda na página 31, uma mulher idosa recordou com grande pesar os resultados de um conflito não resolvido em sua família. Ao assistir o enterro do último irmão, que me restará, refleti sobre os trágicos eventos de nossa infância que tinham afetado irremediavelmente meus 3 irmãos, levando-os a sair de casa e afastar-se do evangelho restaurado, que era tão importante para mim. Meu pai, um homem religioso, era exigente e agressivo e castigava os filhos tanto em público quanto em casa. Ao crescerem, meus irmãos começaram a insurgir-se. Os conflitos foram violentos, horríveis, com injúrias e golpes. Cada um de meus irmãos saiu de casa muito jovem e raramente voltou para visitar nossos pais. E cortaram todo o contato com a religião do seu pai. Ou seja, além da criação, né, que essa família passava, né, muito conturbada, né, refletiu também na religião, né, que a forma que esses pais aí criaram as crianças foram muito complicada, né? Pelo jeito, deixou alguns traumas também. As causas do conflito são muitas. Alguns pais são permissivos demais, cedendo aos caprichos dos filhos até que o comportamento deles escape do controle. Outros são excessivamente restritivos, o que leva os filhos a rebelarem-se. Alguns pais reagem mal diante do desejo normal de independência dos filhos. Alguns filhos se desencaminham e adotam obstinadamente comportamentos que violam as regras e padrões familiares. Os membros da família aproximam-se e fortalecem-se quando resolvem diferenças com êxito. Se não forem solucionados, os conflitos destroem os casamentos familiares e são motivos de grande tristeza. Como resolver conflitos? Os pais têm o sagrado dever de ensinar seus filhos a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. A resolução de conflitos faz parte desse processo. Estude os princípios a seguir para solucionar divergências e decida quais deles serão úteis para cada caso, né? Na próxima página, página 32 do manual do curso Fortalecer a Família, capítulo 7, abordar os problemas entre pais e filhos com uma atitude cristã. Demonstre o amor e a disposição de resolver os conflitos, fazendo concessões com um espírito conciliador, sem deixar de defender seus valores e padrões. Empenhado-se para persuadir seus filhos sem ceder a manipulações. Ensine princípios corretos e explique os motivos das regras familiares. Incentive seus filhos a fazer escolhas corretas. Convença-os com argumentos quando eles forem inclinados a debater e questionar. Impõe as devidas consequências negativas. Ver a seção 9. Quando eles optarem pela obediência, insista com ternura para disuadi-los
e estiver impresso a conceder um erro grave. Ali ele fala para rever a seção 9, o capítulo 9, mais pra frente que a gente vai postar, né? Na outra semana a gente posta o capítulo 8 e 9. Escutar para compreender. Os pais evitam muitos conflitos quando usam boas técnicas de escuta e tentam entender os filhos, contrariados ou zangados. As escrituras ensinam que a resposta branda devia os furor, mas a palavras duras sucintas a ira. Provérbios 15:1. Em geral, a ira de seu filho desaparecerá quando se sentir compreendido. Talvez você descubra que seus próprios sentimentos e perspectivas mudarão. Recusar-se a entrar em contendas. Os pais que se recusarem a discutir com o filho agressivo logo descobrem que o conflito é passageiro. Nunca acontecem alterações e brigas quando uma das pessoas se recusa a participar. Acontecem alterações e brigas quando uma das pessoas se recusa a participar. Gleb Latter, educador de pais e membros da igreja, ressaltou a grandeza do maravilhoso exemplo de Cristo ao recusar-se a entrar em contendas, mesmo quando acusado injustamente e ultrajado. Latham observou: em minha pesquisa sobre o tratamento de problemas comportamentais, fiquei surpreso ao verificar que os pais permaneceram calmos, demonstraram empatia e foram diretos, mesmo diante de insultos. Em 97% dos casos, dos filhos cedem à terceira diretiva dos pais, a terceira vez que os pais expressarem suas expectativas. O próximo tema, ainda na página 32, seguir as diretrizes das escrituras para censurar os filhos. Às vezes você precisará censurar um filho, prontamente e com firmeza quando movido pelo Espírito Santo, e em seguida deve mostrar um amor maior, a fim de que o filho tenha certeza de seu amor por ele. Doutrina e Convênio 121:43. Essas reprimendas devem ser raras e feitas com mansidão. A palavra firmeza, nesse contexto, não denota raiva ou violência, mas uma atitude direta e inequívoca. Arbitrar esses conflitos entre os filhos de modo seletivo. As crianças, às vezes, brigam entre si para chamar a atenção e fazer os pais colocarem-se ao seu lado. Esses conflitos podem pô-lo num beco sem saída. Em muitos casos, é impossível saber exatamente como a disputa começou e o que de fato aconteceu entre os filhos. Ao tomar partido, você ocorre risco de recompensar o filho faltoso e fazer o outro se indispor contra você. Em geral, o melhor é assumir uma posição neutra e dar aos filhos a responsabilidade de resolver os problemas. Escute cada um deles e parafraseie o que lhe segue. Em seguida, saliente que eles estão culpando um ao outro em vez de assumirem a responsabilidade pessoal, se for o casal. Pergunte-lhes como acham que o problema pode ser solucionado. Ouça o que tiverem a dizer, parafraseie as sugestões deles e tente identificar um possível acordo. Se não houver consenso, faça uma frase com o pronome eu, ver a seção 3. Externando suas frustrações devido ao conflito e sua intenção de fazê-los, sofrer as consequências, ver só a seção 9. Se a dependência não chegar ao fim, volte a solicitar sugestões e veja se consegue identificar uma solução que satisfaça a ambos os filhos. Elogios, caso chegue a um acordo, se não, imponha as consequências. Na próxima página, em continuação dessa parte, 33, página 33, as negociações nem serão necessárias se você tiver algo que seus filhos queiram. Se, por exemplo, você estiver levando-os a um evento esportivo e eles começarem a brigar no carro, pare deles duas escolhas: acabar a disputa ou voltar para casa. Em geral, a solução menos destrutiva é a mais eficaz. Um modelo para a resolução de problemas. Algumas famílias usaram o modelo de resolução de problemas apresentado a seguir, constituído de 5 fases e adaptado da obra da psicologia Susan Hitler. O modelo funciona melhor quando todos os compreendem e concordam em usá-los. Primeiro passo: informar suas posições. Cada pessoa envolvida no conflito deve informar sua posição ou preferência, como ela resolveria a questão, sem medo de ser interrompida, ofendida ou ridicularizada. Em certos casos, há soluções que se tornam evidentes durante esse estágio, embora surjam com mais frequência no quarto passo. Segundo passo: examinar suas dúvidas subjacentes. Os familiares examinam suas posições em maior profundidade, esmiuçando as dúvidas e preocupações que estão por trás dos pontos de vista de cada um. Eles procuram as dúvidas comuns a todos. Próxima página, página 34. Terceiro passo: enumerar todas as soluções possíveis.
Cada pessoa sugere soluções sem ser ofendida ou ridicularizada ao pensar nas saídas. Cada pessoa propõe o que pode fazer para contribuir para um plano geral de ação que contemple os anseios de todos. Todas as soluções, por mais impraticáveis que sejam, devem ser anotadas. Essa liberdade promove a criatividade necessária para que se chegue a uma solução viável. Quarto passo: escolher uma solução. Depois de terminarem de enumerar todas as soluções possíveis que lhes vierem à mente, os familiares criam um plano de atender às preocupações de todos. Os sentimentos dos pais devem ser levados em conta, bem como os dos filhos. Um casal pode desejar, por exemplo, ensinar os princípios do evangelho durante a noite familiar, ao passo que um filho pode querer apenas fazer brincadeiras. Para levar em conta os desejos de todos, os pais podem apresentar a instrução do evangelho de modo a interessar o filho e fazê-lo compreender os princípios apresentados. Quinto passo: aplicar a solução. Ao aplicar a solução, os familiares devem avaliar onde as mudanças são necessárias. Em alguns casos, pode ser preciso buscar uma solução diferente. Próxima parte, ainda na página 34, um novo convênio. O presidente James Faustin, da primeira presidência, lembrou-nos que Cristo introduziu um novo convênio que exige dos homens e mulheres a observância de uma lei mais elevada. As pessoas não só devem abandonar a lei da retidão e da retaliação, Êxodo 21:24, mas também ser guiadas pelo desejo de fazer o bem, oferecendo a outra fase aos que esbofetarem, ver Mateus 5:39, devem amar seus inimigos e orar pelos que maltratarem e perseguem. Ver Mateus 5:44, devem buscar seguir os sussurros do Espírito Santo ao interagir entre si. À medida que sua família se empenhar para seguir o ensinamento de Cristo e resolver suas diferenças de modo amigável, você verá mais amor, paz e harmonia em seus relacionamentos familiares. Prática da semana. Escolha um ponto de divergência de pouca importância em seu relacionamento com um familiar e aplique o modelo de resolução de conflitos para solucioná-lo. Quando aprender a aplicar o modelo com sucesso, use-o para resolver um problema maior. Estudo adicional. Colossenses 3:21, Moisés 4:14-15, terceiro Nef 12:23-24. E essa é a finalização do capítulo 7. Até a próxima.